Sheila. Bom dia. Oi, bom dia. Qual é a página? Livro? Página 8. E vai aparecer aqui na telinha para eles acompanharem também, tá? Aí pode acompanhar pelo livro ou pela telinha. Você vai querer o outro celular para você ver ou não precisa? Lá que borracha tá aqui já. Organiza aí, né? Bora. Vamos lá? Vamos começar, senão pode não dar tempo. Vamos lá. A tia vai preparar aqui para compartilhar a telinha com vocês. Qualquer coisa, faz um sinalzinho para a tia Bruna. E aí, Tá tia bom, Bruna me tia. avisa, tá? Tá, tia Sheila, pode deixar. Tia Bruna, tá aparecendo aí a telinha? Apareceu sim. Jóia, então vamos lá, turminha. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre conto popular, tá? Nesse caso aí, esse conto popular vai falar sobre a esperteza, tá bom? Vamos lá, vocês podem acompanhar aqui na telinha ou no livro de vocês, se tiver melhor para visualizar, tá joia? Acompanha com a tia aí. Em várias histórias, os personagens são animais que agem como seres humanos. Muitas delas são contos populares, ou seja, são narrativas curtas, inventadas pelas pessoas para mostrar sabedoria, imaginação e esperteza do povo brasileiro. Então, turminha, essas historinhas, elas são mais curtas, tá? E geralmente ela tem um ensinamento, tá joia? As narrativas populares, elas foram transmitidas oralmente através dos tempos, e não se sabem quem foram os seus autores. Então, essas histórias, elas eram contadas, elas não eram escritas antigamente. Então, por isso que, às vezes, a gente vê uma mesma história e tem um detalhe ou outro que fica um pouquinho diferente, porque quando a gente vai contando a história, vai se acrescentando alguma coisa, né? Ou muda outra, aí vai ficando um pouquinho diferente. Cada contador acrescentava algo, de maneira que o mesmo conto pode ter versões diferentes. Foi o que a tia acabou de explicar, tá? Hoje, essas histórias estão escritas. Elas são encontradas em livros, revistas e sites. Nos contos populares, às vezes, um animal acaba se dando melhor que o outro maior, mais forte e mais bonito. Como ele consegue isso? Hoje a gente vai ver como que consegue, né? Vamos conhecer um conto popular em que os personagens são uma onça e um bode. Quem será que levará a melhor nessa história? Vamos ver. A onça e o bode. Repare, pessoal, que tem umas palavrinhas que elas são meio dificilzinhas, vocês podem não saber o que significa, mas o significado está logo aqui embaixo, e depois a tia vai ler com vocês também, tá bom? O bode foi ao mato procurar lugar para fazer uma casa. Achou um sítio bom, roçou e foi-se embora. A onça, que tivera a mesma ideia, chegando ao mato e encontrando o lugar já limpo, ficou radiante. Cortou as madeiras e deixou-as no ponto. O bode, deparando a madeira já pronta, aproveitou-se, erguendo a casinha. A onça voltou e tapou-a de taipá. Foi buscar seus móveis e, quando regressou, encontrou o bode instalado. Verificando que o trabalho tinha sido de ambos, decidiram morar juntos. Então, roçar aqui, pessoal, quer dizer que é tirar o mato, tá? Radiante quer dizer feliz. E taipá são aquelas paredes construídas com pau, bambu, tá? E aqui, ó, eles fazem nesse pedacinho, verificando que o trabalho tinha sido de ambos, quer dizer, tinha sido o trabalho dos dois, cada um fez um pouquinho da casa, tá? Eles foram morar juntos, vamos ver o que isso vai dar, né? Viviam desconfiados um do outro. Cada um teria sua semana para caçar. Foi a onça que trouxe um cabrito, enchendo o bode de pavor. Afinal de contas, gente, cabrito é o quê? É um bode pequenininho, né?
Quando chegou a vez deste, viu uma onça abatida por uns caçadores. Abatida que foi caçada, tá? Estava morta pelos caçadores. E aí o bode carregou até a casa, deixando-a no terreiro. A onça, vendo a companheira morta, ficou espantada. Amigo bode, como foi que você matou essa onça? Aí a onça, o bode todo esperto, botou assim, né? Falou assim, ora, ora, matando. Respondeu o bode cheio de empáfia. Empáfia quer dizer orgulho, tá? Todo orgulhoso. Porém, insistindo sempre a onça em perguntar-lhe como havia matado a companheira, disse o bode, eu enfiei este anel de contas no dedo, apontei o dedo e ela caiu morta. Parecia assim, um anel mágico, né? Um anel com poder. A onça ficou toda arrepiada, olhando o bode pelo canto de olho. Depois de algum tempo, disse o bode, amiga onça, eu lhe aponto o dedo. A onça pulou para o meio da sala gritando, amigo bode, deixa de brinquedo, quer dizer, deixa de brincadeira, né? Tornou-se o bode a dizer-lhe que lhe apontava o dedo, pulando a onça para o meio do terreiro. Repetiu o bode a ameaça e a onça desembandeirou pelo mato adentro. Correu para o meio do mato, né? Entrou lá no meio do mato, numa carreira danada, enquanto ouviu a voz do bode. Amiga onça, eu lhe aponto o dedo. Nunca mais a onça voltou. O bode ficou então sozinho na sua casa, vivendo de papo para o ar, bem descansado. Essa história de Luiz da Câmara Cascudo foi tirada do livro Contos Tradicionais do Brasil, Folclore, tá? Então a gente pode perceber aí que apesar da onça ser um animal feroz, né? Quem se deu bem aí foi o bode, porque o bode usou o quê? Da esperteza, né? Por isso que é um conto popular de esperteza. Aí, nessa telinha, e tem aí no livro para vocês também, está falando um pouquinho sobre o autor, Luiz da Câmara Cascudo. Ele nasceu em Natal, que é lá no Rio Grande do Norte, em 1898. Foi um dos pesquisadores mais respeitados do folclore brasileiro. Como era muito querido e era sabido que ele se interessava pela sabedoria popular, as pessoas frequentemente o procuravam para contar histórias de todo tipo e que eram passadas de boca em boca por muitas gerações. Além disso, ele ouvia casos em suas viagens em que fazia muitos amigos. Juntando essas contribuições e o que pesquisou por muitos anos, Luiz da Câmara Cascudo pôde escrever vários livros sobre o folclore brasileiro e as histórias do povo. Ele morreu em Natal, na mesma cidade que nasceu, em 1986. Então, antigamente, não tinha internet, não tinha celular, né, não tinha TV a cabo. Então, as pessoas sentavam para ficar contando histórias, né? Então, antigamente, se aprendia muita história assim, de boca em boca, contando, o vovô sentava, contava historinha, o papai, mamãe, e às vezes era historinha meio inventada, assim, né? Para poder surpreender as crianças, né? Então, vamos lá, vamos na parte da atividade escrita aí com a tia. Eu não sei quem está na aula, mas eu vou falar, se tiver, liga o microfone e responde para a tia, tá? Vamos lá. André tá, André eu já vi o rostinho dele aí. André, quais são os personagens desse conto, você sabe? O cabrito e a onça. O bode, né? O cabrito é o filhotinho, vamos lá. O bode e a onça, ou a onça e o bode. Tia, por que você escreveu com letra maiúscula aqui a onça e bode? Porque na história é como se fosse o nome dos personagens, tá? Rafa também tá aí, que a tia já viu o rostinho dela. Rafinha, aonde se passa a história? Onde que aconteceu a história? Você se lembra? Quando a tia leu aí? Eles estavam construindo o quê? Uma casa. Uma casa. Essa casa era onde? Era no meio da onde?
Do mato. Do mato. Então, muito bem. Em uma casa no mato. Vocês podem ir registrando as respostas, tá? Enquanto isso, deixa eu ver com tia Bruna quem está na aula. Tia Bruna, André, Rafa, Annalise, tá? Tá, Annalise, Matheus, Pedro Valadão, Maitê, Nicole, Enzo, Clara, né? Clara, isso aí. Nicole, Enzo, Clara, Tem 12 alunos. Bia. Bia também tá. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando aqui para mim. Ó, André, Rafaela. Quem que eu não consegui ver? A tia vai falar o nome e quem não tiver, vocês me falam. Quem que eu não vi? André, Fernando, Rafael. tá. Fernando. Ah, esqueci de botar Fernando aqui. Isso. Então, ó, Fernando, André, Rafaela, Annalise, Matheus, Pedro, Maitê, Nicole, Enzo, Clara, Bia. Quem que faltei Isso. falar? Maitê já falou. Laura. Laurinha não tá aqui, não. É porque a mãe de Laura conversou comigo. Entendi. Ela não tá, não, né? Não. Tá. Então, vamos lá. Oi. Oi? Gabriela. Ah, Gabi. Agora completou os Obrigada, dois. Maria. É porque eu também não consigo ver todo mundo aqui. É só, turminha, vocês observarem. Se eu falei o nome de vocês, quem eu não falei o nome, liga o microfone e fala, Isso. tá? Que aí dá certinho. Vamos lá, posso passar a telinha? Então, continuando aí. Nessa terceira questão, nós vamos enumerar os fatos de acordo com a sequência em que eles ocorreram lá no conto. Então, aqui na telinha, a gente tem algumas situações que aconteceram lá, só que elas estão embaralhadas. A gente vai ter que arrumar em ordem, botando o número 1 para o que aconteceu primeiro, 2 para o que aconteceu depois, tá? A tia vai ler primeiro os fatos, tá? Para depois a gente arrumar direitinho. O bode ergueu a casinha. A onça cortou as madeiras. O bode foi procurar um lugar no mato para fazer sua casa. O bode instalou-se na casa. A onça foi ao mato e encontrou um lugar já limpo. A onça tapou a casinha com taipá. Então, turminha, deixa eu ver quem vai me falar. Annalise, você sabe me dizer, desses fatos aí, o que aconteceu em primeiro lugar? O bode foi procurar um lugar no mato para fazer sua casa. Perfeito. Isso aconteceu em primeiro lugar. Deixa eu te ir marcando aqui em quem já perguntei. Agora, Pedro, o que aconteceu depois disso aí? O que você acha que foi? A onça cortou as madeiras. Repete para a tia, porque ficou falhando. A onça? A onça cortou as madeiras. Quem sabe? Ou o bode ergueu a casinha. Eu sei. Fala. Quem está falando? Nicole que falou, tia Sheila. Então fala, Nicole. Fala para a tia. A onça foi e encontrou o lugar Muito já bem, limpo. a onça foi ao mato e encontrou o lugar já limpo. Muito bem. Cada hora um ia lá e encontrava mais um passo da casa, né? Mais um feito lá, até que a casa ficou pronta pelos dois. Isso aí, esse é o número 2.
Agora, Maitê, você sabe dizer qual foi o terceiro acontecimento? Depois que a onça foi no mato e encontrou lugar limpo, aconteceu o quê? A onça tapou a casinha com taipa. Mas antes de tapar com taipá, ela precisou de um material. Qual foi esse material para fazer o taipá? E o taipá é aquela parede feita com madeiras e tal. O que que foi? Precisou da madeira. Sei o que é agora. Foi qual? A onça cortou as madeiras. Isso aí. Ela primeiro cortou as madeiras. Aí, Pedro, fala para mim agora qual que você acha que é. O quarto? É, antes de botar o taipá, teve que fazer uma coisa. Antes de taipar? Antes de colocar o taipá, que são as madeiras com aquela massa, o bambu, teve que fazer uma coisa na casa. Antes de fazer as paredes da casa, eu tenho que fazer o que dela? Que dela? Eu tenho que fazer o que com a casinha? Para poder ir montando as paredes. Sim, eu sei. Quem está falando? Pode ergueu a casinha. Eu, Bia. Peraí, acho que Pedro falou. Fala, Pedro. O bode ergueu a casinha. O bode ergueu a casinha, isso aí. Agora fala você, Bia, qual é o próximo? Depois do que o bode ergueu a casinha, A onça tapou a casinha com taipá. isso aí, a onça tapou a casinha com taipá. E finalmente, isso aí não vou nem perguntar, né? Por último, o bode instalou-se na casa. Então, turminha, a ordem ficou essa: 4, 3, 1, 6, 2 e 5. Confere aí se vocês colocaram o número direitinho. Tá certo, meu. Joia. Boto certinho, pra gente ir continuando aí. Podemos? Posso trocar a telinha? Então, vamos lá. No conto, qual animal é mais forte fisicamente? Responde para mim, Clara. Lá no conto, fisicamente, qual é o animal mais forte? A onça ou o bode? Bode. Bode. Fisicamente é o bode? Uhum. É a onça. Se você olhar, se a gente até parar para imaginar um bode, uma onça, a onça fisicamente ela é mais forte, né? Então vamos lá, quinta questão. Apesar de decidirem morar juntos, a onça e o bode viviam desconfiados um do outro. Por quê? Porque o bode desconfiava da onça. Fala para mim, a Bia já falou, né? Fernando, você sabe por quê, Fernando, que o bode desconfiava da onça? A onça pode estar enganando ele depois que ele matar ele. É mais ou menos isso aí. Ó, porque a onça, como ela era mais forte, poderia atacar o bode a qualquer momento, né? Lembra lá na historinha que a onça trouxe um cabritinho morto? Que ele levou, cabritinho é o filhote do bode. Então, o bode ficava desconfiado. Então, porque a onça era mais forte que ele e poderia atacá-lo. Oi. Na minha resposta, eu botei assim, porque na caça a onça voltou com um cabrito. Pode ser também. Aí você pode completar. E o bode ficava com medo. Eu ainda estou escrevendo. Tá, vamos lá.
Terminei. Ô, tia, Joia. eu tô, Oi, eu tô oi. com dúvida da questão 2, de onde acontece isso. Questão 2. A história é na casa, no mato. Não, é que onde acontecem os fatos desse conto. Então, é a questão 2, não é? Deixa eu te olhar no livro aqui para não tirar da telinha. Então, na casa, no mato. Que estava feita lá no meio do mato, Entendi. tá? Tia, Oi. Anaís, terminei. Joia, Annalise. Eu tô em atacá-la. Tá. Quase terminando, então, né? Falta bem pouquinho. Acabei. Tia, terminei. Joia. Eu já acabei. Tudo bem. Então, posso passar? Pode. Joia, vamos lá. Sexta questão. Depois que a casa ficou pronta, tudo parecia bem. Oi? Depois que a casa ficou pronta, tudo parecia bem, até que o que provocou muito medo na onça? Deixa eu ver Tia, quem vai pode voltar de responder. novo, rapidinho. Voltar o quê? Para a tela anterior? Aham. Tia, Oi. eu sei. Calma um pouquinho, é porque me pediram para voltar a telinha aí. E aí, posso passar? Tá bom. Vamos lá. Então, voltando aqui na questão 6. Depois que a casa ficou pronta, tudo parecia bem, até que o que provocou muito medo na onça? A Gabi não respondeu ainda. Se a Gabi não souber, eu passo para outra pessoa, tá? Gabi, você sabe o que provocou muito medo na onça? O que o bode fez que a onça ficou com medo? Tia, a Gabi não tá aí. Não tá? Não, eu posso responder? Pode. É quem está falando? Annalise. Então fala, Annalise. Eu acho que deixou a onça vendo a companheira morta. É isso aí. Foi quando o bode apareceu na casa com uma onça morta. Muito bem, Annalise. Tia, Oi. terminei a página. Tá, mas vai conferindo aí com a tia se tá certo então, tá? As minhas respostas estão ficando diferentes. Mas muito diferente. Por exemplo, essa sexta questão, como que você colocou? O bode vir da caça com uma onça. Sim, mas não foi o bode que caçou, né? Lembrando disso. Ele levou, então. Então você pode colocar que o bode levou para casa uma onça morta. Bota assim, tira o caçou, bota levou, tá? Na questão 7, Enzo, quem na verdade matou essa onça que o bode levou para casa? A gente sabe que não foi o bode. Foi quem? Os caçadores. Os caçadores. Muito bem, Enzo.
Viu, Bia? Porque não foi o bode que caçou, entendeu? Os caçadores que mataram a onça e ele achou e levou para casa. Entendeu? Nessa questão 8, tá assim: quais foram os dois momentos em que o bode usou a esperteza? Então, lá na história, tem duas situações que o bode foi muito esperto para deixar a onça com medo. Uma delas já está aí na nossa frente, né? Que foi o quê? Quem souber pode falar. Posso dizer o que eu escrevi aqui? Com uma onça morta. Foi aparecer com uma onça morta, e a outra situação foi qual? Foi dizer Foi o quê? que ele apontava o dedo para ela. Isso Para aí, ela, né? ela Sobre fugir um, com a casa. isso, sobre um anel, né? Foi quando pegou uma onça morta pelos caçadores e quando disse que tinha um anel com poder, né? Muito bem. Ô tia, Oi. eu botei assim. Ah, Pegou a onça morta e falou que apontava o dedo. aí você coloca entre parênteses o anel. Bota assim entre parênteses depois de dedo, bota anel, que na verdade ele dizia que o anel que tinha poder, né? Ô tia, eu tava meio Oi. confusa aqui. Eu tava me perguntando, como é que ele fala que é, ele matou a onça com um anel? Não, ele levou a onça para casa, ele não disse Sim. como que matou, né? Sim. Aí depois que ele ficou falando que ele tem um anel que tem poder. Aí por isso que ele ficou falando, apontando o dedo toda hora. Assim, ele tem um. Vai assim, ele pega a onça que já ela tava morta. Uhum, Ele pega um anel, normal. uhum. Era pra ele estar usando o anel? Então, estava no dedo, por isso que ele apontava o dedo. Entendeu? Por isso que toda hora ele apontava o dedo para a onça. Era porque ele estava com o anel. Acho que ela tá falando. Ele usava o Ah, anel antes. provavelmente sim, né? Ou depois ele teve a ideia, não sei, de falar que foi assim, porque a onça ia ficar desconfiada, né? Como que um bode pode matar uma onça, já que a onça é mais forte, né? Então foi o que ele pensou na hora da desculpa que ele deu. E Ele foi esperto, o também, bode foi bem esperto, né? também ele pode ter guardado o anel, pensado que a onça ia pensar isso. Que o anel tava guardado lá. Sim, aí ele teve a ideia, né? Porque o bode ficou, a onça ficou meio desconfiada, então ele teve a ideia de dizer que foi o poder do anel. Porque a onça ia ficar assim, ué, como é que ele conseguiu matar essa onça, né? Então foi a ideia que ele teve. Ele foi lá, pegou o anel e disse que o anel tinha poder. E deu certo, né? Que a onça depois ficou fugindo, correndo.
E aí, podemos continuar? Posso trocar a telinha? Não, Não, ainda não. pra mim pode. Ô tia, Oi. papai me emprestou um relógio e esse relógio aqui, Ah, o ponteiro dele e os números brilham no escuro. olha que show, hein? Tia, Oi. é Grodimil tem que... Joia. Tá bom que quando estiver dormindo dá Tia, para ver ainda a não hora, pode né? mudar, tá terminando. Tá, mas agiliza aí. Vamos botar esse motorzinho na mão aí, por causa da hora, tá? Você pode tirar a bolinha daí? Tô conseguindo. Aí, pronto. Quem quiser ir fazendo a página 13 para adiantar, se souber, pode ir adiantando, tá? Ô, tia, Oi. por que a última linha parecendo que tem um traço por cima? É a linha do livro. Tô quase terminando. Tá. Eu tô no anel. Tia, acabei. Joia. Podemos, então, ou tem mais alguém copiando? Só um minuto, tia. Tem umazinha ainda copiando, tia Sheila. Tá. Pronto, tia, acabei. Acabou? Então, vamos lá. Podemos? Então, aí, turminha, no mundo real, por que é estranho o fato de um bode matar uma onça?
Quem quer falar? Porque na vida real, a onça é muito mais forte do que um bode. Exatamente, porque a onça é mais forte que um bode. Muito bem. Essa questão 10 é só para a gente marcar com um X, tá? Então, nas narrativas de ficção, há um momento em que aparece um problema que ele tem que ser resolvido. A isso nós chamamos de conflito. Esse probleminha que aparece, que tem que resolver na história, é chamado de conflito. Assinale o fato que apresenta o conflito do conto. O bode foi ao mato procurar um lugar para fazer sua casa, ou a onça, chegando ao mato e encontrando o lugar já limpo, ficou radiante, ou foi a onça e trouxe um cabrito enchendo o bode de pavor, ou a onça toda arrepiada olhando o bode pelo canto do olho. Qual foi? Penúltima. A primeira, a segunda, isso aí, é a penúltima. Foi a onça e trouxe um cabrito enchendo o bode de pavor. Esse foi o problema que apareceu na história, né? Aí depois o bode achou jeito de resolver lá. E aí, posso trocar a telinha? Pode. Joia, vamos lá. Na questão 11, enumere a sequência de acordo com os fatos ocorridos no conto. Então, desse lado aqui, ó, a gente tem a situação inicial, que foi o que aconteceu no início. O início do conflito foi quando começou o problema. Resolução do conflito foi quando foi resolvido o problema. E o desfecho, que é o final da história. E aqui a gente tem algumas situações. E aí a gente tem que relacionar. A gente vai ter que primeiro saber qual foi a situação inicial, tá? Então, eu vou ler as frases aqui, tá? Para vocês poderem pensar e a gente começar a relacionar aí. O bode, muito astuto, decidiu fazer uma artimanha para mostrar à onça que também era forte e perigoso. Esse aqui, ó, uma casa foi construída pela onça e pelo bode. Esse aqui, a artimanha do bode funcionou e a onça fugiu apavorada, deixando a casa para o bode viver em paz. E esse aqui, tudo parecia tranquilo, até que a onça levou um cabrito morto para casa, o que provocou muito medo no bode. E ele resolveu fazer algo. Deixa eu ver, Maitê, qual você acha que é a situação inicial? Desses 4 aqui, ó, qual que você acha que deu início à história? Eu não sei.
Não? Rafinha sabe? Tia, eu sei. Bia que está falando? Aham. Então fala para tia, Bia, qual foi a sei. situação inicial? Tudo parecia tranquilo até que a onça levou um cabrito morto para casa, o que provocou muito medo no bode. Ele resolveu fazer algo. Não, isso aí não foi o início da história, não. Rafinha sabe, Rafinha? A artimanha do bode funcionou e a onça fugiu apavoramente, deixando a casa para o bode viver em paz. Então, Eu isso foi, sei, isso tia. foi no início da história? Eu sei também, tia. Tá, Eu mas vocês estão falando, eu sei. muito Para aí, muito para aí, para aí. decidiu Eu não, turminha, calma um pouquinho. Eu não vejo quem é. Algumas vozes eu até reconheço, mas fala, eu sei, eu não estou sabendo. eu sei. Ana Liz, sei. calma um pouquinho. Ana Liz, você sabe essa situação inicial qual foi? Sim. Fala para ti, então. Uma casa foi construída pela onça e pelo bode. Exatamente. A primeira coisa que aconteceu foi quando eles foram construindo a casa, né? Então, esse vai ser o número 1. Clara, você sabe qual vai ser o número 2? Foi quando começou o problema, começou o conflito. Quando começou, você sabe qual é? Aham. Fala para ti, então. O bode, muito assustado, decidiu fazer uma. O bode, muito assustado, decidiu fazer Ah, uma artimanha não. para mostrar O a onça bode, para aí. que O bode, também presta atenção, o bode, ele reagiu, mas antes disso a onça fez uma coisa. Quem falou assim, eu sei. Quem é? eu sei, comigo. Bia, Eu falei, Bia, tia. fala para Agora é que é o que eu. Agora é a vez que eu falei antes. Tudo parecia isso. tranquilo até que a onça. Exatamente. Esse é o 2. Tudo parecia tranquilo, até que a onça levou um cabrito morto para casa, o que provocou muito medo no bode. Ele resolveu fazer algo, tá vendo? A frase já fala. Ele resolveu fazer algo. Então, o problema apareceu aí. Foi Eu sei a três. calma um pouquinho, calma um pouquinho. Minha, não adianta ficar gritando, assim a gente não consegue se comunicar. Eu vou falar o nome de uma pessoa. Se a pessoa não souber, aí eu vou abrir para a turma, tá? Então, olha só. O problema apareceu aí. Foi quando a onça levou o cabrito morto. Aí sim o bode resolveu fazer algo. Então, Clara, agora foi para resolver o problema, resolver o conflito. Qual vai ser o número 3? Eu, tia. Agora o bode resolveu fazer alguma coisa. Então vai ser qual? O bode, muito assustado, decidiu É fazer astuto, uma muito astuto. É esperto, né? Quê? O bode muito astuto, não é assustado. Muito astuto. Decidiu fazer uma arte. É esse aí mesmo, é o número 3. O bode muito astuto, ou seja, muito esperto, decidiu fazer uma artimanha para mostrar à onça que também era forte e perigoso. Agora o desfecho, que é o final, né? A artimanha do bode funcionou e a onça fugiu apavorada, deixando a casa para o bode viver em paz. Foi assim que terminou a história, né? Então, isso é o desfecho, é o final, tá? Então, a ordem aí ficou 3, 1,
4 e 2. Posso passar? Sim. Para finalizar, a página 14, a questão 12. Com o professor, preencha as informações sobre o conto A Onça e o Bode, de Luiz da Câmara Cascudo. Já sabemos que o conto popular é um tipo de narrativa que costuma ser curta, mas apresenta começo, meio e fim. Então, vamos lá. O título é A Onça e o Bode. O autor já está dizendo no próprio enunciado aí da questão, Luiz da Câmara Cascudo. Esse conto, ele foi tirado de um livro que é chamado Contos Tradicionais do Brasil, Folclore. E se essa história é curta ou extensa, ela é uma história curta. Vou dar um tempinho para vocês copiarem esse para a gente terminar essa questão. Tia, Oi, a aula tá acabando? tá. Ô, tia, eu tô no Oi. autor. Ah. Lembrando, ó, letra maiúscula aqui, tá? No nome do autor, viu? No nome e sobrenome. Aqui também, ó, letra maiúscula, que é o nome do livro. E aqui foi o que a tia explicou lá no início. Eu coloquei letra maiúscula porque na historinha é o nome dos personagens, Onça e Bode, tá? Capete. Joia. Se quiser ir fazendo as outras aí, ó, e faltam mais duas, né? 3, aliás. Mas se quiser esperar a tia, não tem problema, não. Tia, eu Oi, tô na penúltima. joia. Essa aí que você tá botando. Ah.
E aí, podemos? Não. Sim. Ainda não. Pode ir. Pode Próximo. Calma um pouquinho, gente. Tem gente copiando ainda. É só a Nicole que está copiando? Eu também. Bia? Bia também tá, tia Sheila. Ah, sim. Tia, eu já terminei. Tia, eu também tô copiando. Ô, tia, eu já terminei. Tá joia. Tia, Oi. o que você escreveu aí eu terminei. Agora eu tô fazendo as outras. Tá joia. Posso, Nicole? Pode. Acho que Então, vamos Maite lá. tá copiando ainda. Maitê está copiando? Eu acho que ela falou. Maitê, eu posso trocar a telinha? Não. Pode. Então tá, vamos lá. No conto, tem poucos ou muitos personagens? No caso, tem poucos. No caso desse conto, aí tá perguntando aqui, ó, quais? Onça e o bode. O local e o tempo que se passa a história são definidos? Não. Fala que é uma casa no meio do mato, mas não fala o lugar específico, né? E nem fala o tempo também. Ano, nada disso, né? E qual a finalidade? Divertir e ensinar. É para que serve? A finalidade é para que serve, né? Nesse caso aí, esse conto ensinou o quê? Quem sabe dizer? Quem quer falar? Ensinou a ter esperteza. Ensinou outra coisa também, que ser fortão não quer dizer tudo, né? A onça era forte, mas o bode, com esperteza, conseguiu deixar a onça lá toda com medo e ela fugiu para o meio do mato, né? Toda medrosa, mesmo sendo fortuna, né? Ô, tia, Oi, eu saí aqui sem querer porque é, eu não saí, mas eu não sei o que deu aqui, porque pode ter caído a conexão, tem problema não, dá tempo de copiar. Quem já terminou de copiar essa telinha aí, pega a agenda, eu ainda não, porque eu saí. tá? Quem já terminou, vai lá, pega a agenda. Eu tô na última. Joia.
Tia, terminei. Joia. Eu tô no divertida. É divertir. Ô, tia, acabei. Joia. Podemos ir para a agenda? Sim. Então, vamos lá. Ó, hoje é dia 17 de agosto, tá? Vocês vão fazer esse livro aí mesmo, o âmbulo, tá? Página 25 e 26.